do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 9, 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito interessante a gente olhar para a realidade de Jesus em meio ao que vai acontecendo com ele, também o modo como as pessoas que o circundam tratam, o compreendem. O Evangelho nos diz que as pessoas ficavam admiradas com tudo aquilo que Jesus estava fazendo, com tudo aquilo que Jesus estava dizendo, com o ser de Jesus. As pessoas se admiravam porque viam nele algo extraordinário, algo que era diferenciado, era uma pessoa totalmente entregue, totalmente humana, totalmente doada ao amor, totalmente doada ao bem dos irmãos e irmãs. E fazia isso com uma docilidade grandiosa que chamava a atenção. E essa admiração certamente poderia, para muitas pessoas, ser motivo de exultação, a pessoa podia se achar melhor do que as outras, porém, a atitude de Jesus é totalmente diferente, porque ele é totalmente equilibrado. Ele é equilibrado em relação a si mesmo, ele sabe a sua condição e por isso é equilibrado diante também da visão que as pessoas têm em relação a ele. Muitas vezes as pessoas estão em busca de fama, de poder, de serem vistos pelas outras e quando isso acontece, se exaltam, perde até o sentido do projeto. Jesus, diferentemente, ele continua a assumir o projeto como é. Frente a toda esta admiração, frente a toda esta, entre aspas, fama que ele está experimentando, a atitude dele é de continuar no caminho, seguindo aquele que é o projeto do Pai, aquele que é o projeto da Trindade, para ele como um projeto que tem em vista o bem da humanidade toda, e ele falando aos seus discípulos, diante de toda essa admiração, ele vai deixar claro para os discípulos que tudo isso é muito fugaz, porque ele será perseguido. O Filho do Homem será perseguido pelos homens, é o que Jesus diz no Evangelho de hoje. Ele dá aos discípulos uma clareza de qual é o verdadeiro caminho. Não é esse da exaltação, mas é o de cumprir verdadeiramente o projeto. E se para cumprir o projeto for necessário também passar pela perseguição, ele não vai fugir disso, ele não vai deixar isso fora do projeto, mas ele assume de verdade esse projeto. E é muito bonito a gente ouvir isso de Jesus diante da realidade que ele está vivendo, porque nos lembra, queridos irmãos e irmãs, da missão que todos nós temos, que é feita sim de momentos bons, mas que também passa pelos momentos difíceis. Passa pelo momento da cruz, da dificuldade, passa pelo momento de ser mesmo, às vezes, como que triturado pelos problemas que muitas vezes se apresentam a nós e que nós temos que enfrentar. Se a gente tem clareza do projeto, se a gente, como Jesus, tem uma clareza daquela que é a vontade de Deus em nossa vida, daquele que é o projeto dele para nós, a gente vai em frente, passa por esses problemas e com ele saímos vitoriosos. Porém, quando a gente se exalta demais,
nos momentos de alegria e acha que isso é definidor da vida, quando a gente pensa que a fama é muito importante, que o poder, que o ser visto tem um poder grandioso, eis que a gente se perde. E o projeto que é tão belo, porque é o projeto do próprio Deus em relação a nós, pode ficar muito prejudicado. Nós podemos até nos perder diante da história deste projeto se a gente deixar que a fama, o poder, os elogios, estas coisas todas que pode alimentar o nosso ego se tornarem tão fortes que se tornam mais importantes mesmo do que o projeto. Porque nesta hora, querido irmão, irmã, a beleza do projeto, que deve ser primordial, se torna pequena. E aí quem se torna o primordial é a própria pessoa, porque a fama, a glória toma conta do seu coração e ela se acha mais importante do que o Evangelho, do que a boa nova de Cristo. Que nós nos conscientizemos que assim como Jesus, a nós também é confiada uma missão e que esta missão ela passa pela entrega constante da nossa vida a Deus e aos irmãos. Este projeto amoroso de Deus sobre nós passa por esta entrega diária das nossas vidas a serviço do bem. Que nos inspiremos em Cristo, que não deixou que a fama, que o momento de glória ofuscasse a sua visão, a sua consciência, mas que continuou firme diante da vontade do Pai e colocou isto em prática, entregando-se inteiramente pelo bem e pela salvação da humanidade inteira. Que Ele seja a nossa inspiração. A bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu desejo a todos um dia abençoado. Compartilhe esta palavra com alguém que você acha que está precisando de ouvir o Evangelho neste dia. Fica com Deus, um abraço forte.